Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje eu vou resolver com vocês questões da segunda fase do vestibular da Unicamp e dar algumas dicas sobre essa fase da prova. Bora para a aula? Bom, aqui no canal eu tenho feito alguns vídeos já, desde ali de outubro, novembro, antes das provas começarem, com dicas sobre os principais vestibulares das estaduais de São Paulo, sobre o vestibular da Unesp, da FUVEST e da Unicamp também. Eu tenho feito vídeos também dando dicas para a segunda fase, muito concentrada em resolver as questões com vocês, né? É legal que nessa fase você já chegou aqui, com certeza você já estudou, você já tem uma noção do conteúdo, então é legal que você não fique desesperado em sair estudando tudo, até porque isso só vai provocar ansiedade em você. O legal é que você conheça a prova da segunda fase e saiba, por exemplo, como a Unicamp aborda determinados temas em história. Isso é mais importante do que ficar desesperado em tentar fazer aquela revisão que só vai te atrapalhar, que só vai te confundir agora de última hora. Bom, é legal a gente pensar um pouco que o vestibular da Unicamp esse ano ele vai mudar, né? A parte da segunda fase ela foi alterada e é legal você ficar ligado nesses detalhes que são muito importantes. Para você que tá aí e não se lembra, né? A segunda fase ela vai ser agora nos dias 12 e 13 de janeiro de 2020, sendo que ela é toda uma prova dissertativa mais a redação. E eu até peguei a minha colinha aqui, porque essa segunda fase da Unicamp mudou bastante. Então, no primeiro dia, que é o 12 de janeiro, você vai ter a mesma prova para todos os candidatos, independente do curso. Então, primeiro a gente tem aí a prova de redação, que dessa vez vai ter duas propostas para que você escolha apenas uma, né, execute apenas uma redação, uma proposta. Antes você tinha mais de uma e você tinha que fazer mais de uma também, né? A gente tem a prova de língua portuguesa e literatura em língua portuguesa, sendo que essa prova tem 8 questões e 2 questões interdisciplinares de língua inglesa. Para a prova, né, de língua portuguesa e de literatura, eu tenho 2 vídeos aqui no canal com os livros da lista obrigatória, o livro dos racionais e o livro do quarto de despejo, se você quiser dar uma olhadinha no vídeo aí. No segundo dia, foi aí que tem a mudança, né? No dia 13 de janeiro, você vai ter provas comuns para todos os candidatos, mas depende da sua área do curso. Então eu vou falar aqui da área de ciências humanas, que é a área que entra aí a prova de história, né? Então a gente vai ter uma prova interdisciplinar de ciências humanas com 2 questões, e para você que está prestando um curso na área de ciências humanas ou na área de artes, além disso você vai ter 6 questões de geografia, 6 de história, sendo que essas englobam filosofia e sociologia também. Então vai ser uma prova que ficou legal para o candidato da específica, mas que vai exigir o seu pensamento interdisciplinar, que vai exigir o seu foco maior específico para a sua área. Então, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você vai fazer a prova de ciências humanas e é aqui que eu quero dar as dicas para você. Um ponto importante e que é bacana de ressaltar na prova da Unicamp é que ela traz uns textos muito bons, muito importantes na hora de resolver as questões, fontes históricas, principalmente nas provas de história, né, obviamente, que fazem com que você tenha ali um suporte, uma ajuda para responder a questão. Então, geralmente são textos que vão te ajudar a interpretar e vão te ajudar a relembrar a resposta daquela questão. Então, use esses textos, grife, perceba ali, por exemplo, as referências, se tem alguma data. Usa esse suporte antes da questão em si para te ajudar a entender e a interpretar, certo? Outra questão importante é que a prova da Unicamp é uma prova que exige do aluno, além da questão do conteúdo em si, mas que ele seja um aluno consciente, crítico, que tenha um olhar voltado para a questão da cidadania, de ser um cidadão, de saber os seus direitos, de saber os seus deveres, das questões sociais, né, do nosso país. Então é legal que você esteja bem atento às atualidades. E olha, esse foi um ano
de 2019, que a gente tem muito tema de atualidade, muita problemática socioeconômica aí para ser pensado. Outro ponto importante que é legal ressaltar nas questões de história do vestibular da Unicamp é que essas questões estão muito ligadas a problemáticas que são relacionadas à pós-graduação da Unicamp em História. Então tem linhas de pós-graduação na Unicamp que pensam um pouco sobre a questão da escravidão e, por consequência, pensam no movimento negro. Outras linhas que focam mais na questão das mulheres, do movimento sufragista, do feminismo. Outras que pensam na questão indígena, nos movimentos indígenas. Até o próprio vestibular da Unicamp tem ali o vestibular indígena. Então, assim, a universidade em si e a sua pós-graduação reflete muito o pensamento da universidade e isso tá lá no vestibular. Afinal, quem faz as questões do vestibular são os doutorandos, os mestrandos desses cursos de pós-graduação. Então é legal que você fique atento a esses temas que muitas vezes não estão ali muito fortes na sala de aula, que você leia isso aí por fora se você não tiver essa base. Como exemplo desses temas, eu trouxe aqui duas questões para falar um pouquinho com vocês sobre a segunda fase da Unicamp em História. É legal também que você fique atento a questões interdisciplinares. Então, assim, vai ter a prova de História com questões específicas de História, mas muito provavelmente ela vai estar carregada com temáticas de Filosofia, de Sociologia, e até por isso que eu selecionei um pouco essas questões, porque elas acabam entrando no nível dessas temáticas, tá? Bom, a primeira questão que eu selecionei é do vestibular do ano passado, de 2019, e ela traz um trecho comentando acerca de um diário indígena, né? O historiador comenta sobre esse diário. Então aí a gente traz uma temática do encontro com o outro, com o diferente, da questão indígena e tudo mais, como eu tinha comentado com vocês. O texto diz o seguinte: toda a obra do cronista transborda de anotações que desenham o imaginário planetário, cujas referências nos parecem muitas vezes inesperadas. 2 meses depois de ter evocado o assassinato do rei de França, em 15 de novembro de 1610, Chimalpain dirige seu olhar para o Japão e anota: Dom Rodrigo de Vivero, vindo do Japão, perto da China, fez sua entrada na cidade do México. Fez-se amigo do imperador japonês e este lhe emprestou a fortuna que Rodrigo trouxe à cidade do México. Ele trouxe, além disso, alguns japoneses com ele. Todos estavam vestidos como se vestiam lá, como uma espécie de colete e um cinto em torno da cintura, onde levavam sua katana de aço, uma espécie de espada. Não se mostravam tímidos, não eram pessoas calmas ou humildes, tinham, ao contrário, o aspecto de águias ferozes. E aí a gente tem a referência que foi adaptado do Gruzinski e o título do livro, né? As 4 partes do mundo, história de uma mundialização. Porque eu peço para vocês verem as referências, justamente para trazer ali aquela palavra-chave ou aquela data que te faz pensar na hora de responder a questão. Considerando o estudo histórico de Gruzinski e seus conhecimentos, letra A, identifique a partir do texto 2 aspectos que caracterizam os contatos culturais. Então é interessante a gente entender aqui que o texto trata de um indígena que escreve um diário e nele ele retrata, né, esse espanto ao conhecer pessoas de outros lugares, do outro lado do mundo, japoneses. E ele cita isso no Japão, que fica próximo da China, e como esses japoneses se vestiam de uma forma muito feroz. Eles não eram inocentes, eles não eram, vamos dizer assim, pessoas humildes, né? Como ele diz mesmo no texto. Era uma imagem que provavelmente ele tinha construído dessas pessoas que vinham, né, de uma outra região diferente da dele. E aí a pergunta pede para você identificar 2 aspectos que caracterizam esses contatos. Eu acho que a gente pode pensar em 2 contatos, assim, basicamente, né? Primeiro, o contato mesmo direto entre pessoas de culturas diferentes, tanto os espanhóis com os indígenas, como no caso do texto, os japoneses com os indígenas e ou os espanhóis, né? Então, assim, sempre tem essa comparação, eles sempre estão dizendo, olha, se vestiam de forma diferente,
agiam de uma forma diferente da nossa. Então, sempre que esse contato de pessoas distintas vem a comparação, né? E também um contato aí cultural no sentido mais amplo, que é essa ideia que depois dos descobrimentos a gente tem o contato com civilizações diferentes que nunca imaginariam se encontrar, né? Eles se aproximam ali, essas populações, elas se aproximam no sentido que nunca antes havia acontecido, né? Dá essa possibilidade devido a esse período da expansão marítima, certo? Então essa letra A aí, bem tranquila, é só a gente refletir um pouco naquilo que a gente fala muito, né, na escola, quando a gente vai falar sobre o descobrimento do Brasil e tudo mais. E aí a gente tem a letra B. Explique a importância do Diário de Chimal Paim para a compreensão do processo de colonização da América. Quando a gente tem uma escrita indígena, um testemunho de alguém que geralmente você não tem, a gente não tem essa narrativa, né? Especialmente aqui no Brasil colônia, dificilmente se dava voz, e principalmente na escrita da história, a esses povos, né? Então, a importância de você ter esse diário faz a gente pensar também nessa questão das narrativas, né? Como essa narrativa do outro é importante, não só daquele que invadiu, mas do que foi invadido, né? E também essa questão do etnocentrismo, que é ter a sua cultura como referência para outra, a minha cultura é superior, é maior, é a grande referência para o outro. Isso acontecia com relação aos europeus, né? Esses padrões culturais cristãos europeus, com relação aos indígenas, né? Então, tanto que você tem esse etnocentrismo cada vez mais forte nesse período dos chamados descobrimentos. Então veja, pessoal, que é uma questão que trata de um tema até bastante, vamos dizer assim, batido, que a gente sempre está comentando em sala de aula, é um tema que a gente vê muito por aí, mas que traz um documento para a gente pensar numa outra forma de abordagem, certo? A próxima questão que eu selecionei é do vestibular de 2018 e é uma questão que vem pensar um pouquinho sobre o lugar das mulheres na história e na escrita da história, o que é muito interessante e que casa com aquilo que eu já comentei com vocês sobre as linhas de pesquisa da Unicamp, e até mesmo para a gente pensar esse lugar da mulher, que é um tema tão falado e esse ano eu acho que foi bem comentado, né? Tem um pequeno trecho aí do livro da Mari Del Priore, que é A Mulher na História da Colônia. Então, mais uma vez a gente falando aí desse período. Então ela diz o seguinte: ao estudar a condição feminina no Brasil colonial, não se pode ter a ingenuidade de crer numa solidariedade de gênero, acima de diferenças de raça, credo e segmento econômico. Então é interessantíssimo esse trecho, a gente pensar que não existia essa ideia como hoje atual, somos mulheres, a sororidade, né? Você é uma mulher, mas você é uma mulher da elite, você é uma mulher escravizada, você é uma mulher livre e pobre. São maneiras diferentes de lidar até entre as próprias mulheres sobre essa questão. Não existia realmente esse conceito de sororidade nesse momento, tá? Isso é um conceito que vem depois, né? Então, assim, a letra A vem a partir dessa perspectiva. Considerando como era a mentalidade portuguesa no período mencionado, cite e explique uma função da mulher branca no processo de colonização. Então você percebe que a questão ela vai afunilando ali sobre qual personagem histórica você tem que pensar. Então, dentro do processo de colonização, qual é a função social, qual é o papel da mulher branca? Geralmente, quando a gente pensa na mulher branca aqui, obviamente a gente está falando da mulher da elite, a mulher do senhor de engenho. Ela tinha como função assim primordial ter filhos, né? Essa era a função dela, para preservar até essa questão da etnia dominante, né? Do branco. Então, como o casamento era algo muito difícil, porque poucas pessoas vinham até a colônia, geralmente já vinham casados, e se fazia questão que esses casamentos perdurassem e que se tivesse vários filhos. Então, a mulher da elite, nesse momento, ela precisava ter filhos e transmitir a esses filhos
todos os conceitos, toda a moral, a mentalidade, esses valores presentes nessa sociedade patriarcal da época. A gente não pode esquecer que é uma sociedade patriarcal, escravista e tudo mais. Então, assim, a função social basicamente era essa. Quando a mulher era viúva, né, ela perdia o seu marido, que é aí, vamos dizer assim, a fonte de tudo, né, ela tinha como missão continuar esse legado, né, e também administrar os bens da família, passando para o seu filho homem mais velho, enfim. Então é uma função basicamente de ser aquela que vai continuar a perpetuar essa mentalidade, tendo filhos e cuidando da casa, né, basicamente. Já a letra B pede para a gente pensar nos outros grupos de mulheres. Então explique 2 papéis sociais desempenhados pelas mulheres escravizadas de origem africana no contexto do Brasil colonial. Então, quando a gente pensa no papel social da mulher, é esse que eu acabei de comentar, mas da mulher negra escravizada. Então, primeiro a gente tinha aquela questão da força de trabalho, a mulher podia trabalhar na lavoura, era mais incomum, mas poderia acontecer. As escravas negras, na maioria das vezes, estavam inseridas dentro do âmbito doméstico, dentro das casas, trabalhando como empregadas, muitas vezes como ama de leite também, né, para os filhos desses senhores. Ou também, até a gente pode falar do caso de amante dos proprietários, no sentido de não consensual ou consensual também, né? E ela gerava muitos filhos que eram chamados de bastardos e que muitas vezes ajudavam, auxiliavam aí a se manter essa sociedade escravista, tá? Se a gente pensar mais pra frente, né, no Brasil Império, muitas mulheres trabalhavam nas ruas como escravas de ganho também. Mas como aqui é específico para Brasil Colônia, a gente pensa mais naquela questão da sociedade de engenho mesmo. Então é isso, gente. Eu selecionei essas 2 questões como exemplo de temas que a gente sabe já que aparecem, que costumam surgir aí nas provas, não só da Unicamp, mas que tem uma abordagem diferente pelo próprio vestibular. São temas que muitas vezes estão ali, mas que não se dá o devido foco durante o aprendizado desses conteúdos. Então é legal você ficar esperto com isso para fazer essa prova, ainda mais que agora a gente vai ter uma prova de uma característica mais interdisciplinar. Então, muitas vezes pode ser que apareça o pensamento da sociologia a respeito disso, ou até mesmo da filosofia a partir dessas temáticas. Se você gostou desse vídeo, não deixa aqui de dar seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. E se você vai prestar o vestibular da Unicamp e ainda tá com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. E até a próxima aula!